transformação de um rei poderoso entre o ano de 550 e 600 antes de Cristo. Assumiu o trono da Babilônia Nabucodonosor, o soberano que era o rei de, segundo relata Daniel 2:37, Nabucodonosor era rei de reis. Nabucodonosor, ele foi responsável por subjugar e sitiar Jerusalém. Foi ele que levou os homens de Jerusalém arrastados para a Babilônia, porque não quiseram dar ouvido à voz de Deus e de seus profetas. Nem mesmo Jeremias, que tentou os alertar em lágrimas a respeito dos seus pecados, quiseram ouvi-lo. Antes, preferiram jogá-lo dentro de uma cisterna, porque Jeremias falava não o que eles queriam ouvir. Jeremias falava o que eles precisavam ouvir. E a consequência que eles tiveram de não ter dado ouvido à voz de Deus foi essa: Deus permitiu que eles fossem arrancados de sua pátria, arrastados pela rua, suas casas foram queimadas e como escravos foram levados para a Babilônia. Nessa época, a Babilônia era a cidade mais poderosa do mundo antigo. O muro principal da cidade tinha 22 quilômetros de extensão e 42 metros de largura. A principal porta da cidade se destacava por possuir ali 575 dragões, touros e leões. O seu jardim foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Todo esse poder e toda essa grandeza fazia com que o rei Nabucodonosor não conhecesse ninguém igual a ele. Não existia naquela época, na época da antiguidade, nenhum rei que se elevou tanto em glória como o rei Nabucodonosor. Então Deus, ele vendo a arrogância e a ganância do rei Nabucodonosor, Deus resolve que iria tratar com aquele rei. Então Deus decide que iria dar 3 chances para que Nabucodonosor reconhecesse a sua miséria e que desse a glória devida ao Deus, ao Criador dos céus e da terra. Na primeira chance, Deus mostra que somente o reino de Deus é para sempre. Na segunda chance, Deus mostra que Ele é um Deus vivo. E na terceira chance, Deus mostra a sua sentença e dá um tempo para que Nabucodonosor se arrependa. Na primeira chance, Deus mostra para Nabucodonosor que o seu reino dura para sempre. Deus mostra para Nabucodonosor em sonho. Ou seja, na madrugada Deus, ele dá um sonho terrível para Nabucodonosor. Era um sonho profético. Era um sonho que falava a respeito do reino de Nabucodonosor. Era um sonho que falava do presente de Nabucodonosor e do futuro da terra. Um sonho tão grandioso que a sua interpretação mostra, através dos séculos, o que representava o sonho de Nabucodonosor.
Nabucodonosor, ele sonha com uma estátua terrível, cabeça de ouro, peito de prata, cintura de cobre, pernas de ferro, pés de ferro e barro. As 5 partes da estátua que Nabucodonosor sonhou representavam os 5 reinos mundiais. E o reino de Nabucodonosor era o primeiro reino mundial. Para que você entenda melhor, Deus mostrou para Nabucodonosor as 5 únicas vezes que na terra o mundo seria governado por uma só nação. Deus mostra a história para Nabucodonosor. E Daniel é chamado para dar o significado daquela revelação, da visão daquela estátua. A cabeça de ouro era o primeiro reino mundial. E era o próprio reino da Babilônia, onde estava Nabucodonosor. O segundo reino mundial que se levantaria era o reino Medo-Pérsia, que era o peito de prata. Para que você entenda esse reino, leia o livro de Esther e Assuero, rei da Pérsia. O terceiro reino mundial que iria se levantar e se levantou na história era o reino da Grécia, a cintura de bronze. Ele não é mencionado na Bíblia porque ele preenche justamente aquele espaço entre o Novo e o Velho Testamento, em que algumas Bíblias há uma folhinha branca. Aquele espaço representa um silêncio de 400 anos que Deus ficou sem falar com a humanidade. Mas quando analisamos a história, nós vemos que o terceiro reino mundial, a Grécia, foi liderada por Alexandre o grande conquistador, que saiu conquistando e conquistou o mundo. O quarto reino mundial, as pernas de ferro, era um império romano, que foi o quarto reino mundial a dominar o mundo. Foi até nessa época em que Jesus foi crucificado. De Roma até hoje, ainda não se levantou nenhum reino mundial. Isso quer dizer que ainda falta se levantar o reino dos pés, que eram metade de ferro e metade de barro. No livro do Apocalipse, no capítulo 17, no versículo 12, fala de 10 reis que reinarão junto com a besta no tempo do fim. Esses 10 reis são os 10 dedos dos pés da estátua do sonho de Nabucodonosor. Isso quer dizer que o reino do fim, o último reino que representava naquela estátua, é o reino do anticristo. Porém, o que Deus queria que Nabucodonosor entendesse é que, enquanto Nabucodonosor via na estátua simbolizada ali os 5 reinos mundiais, descia do céu uma pedra, e aquela pedra vinha com grande força, e aquela pedra ela se chocava contra aquela estátua,
E quando aquela pedra, ela se chocava contra aquela estátua, ela esmiuçava aquela estátua, e aquela estátua se tornava em pó, e aquela estátua já não era mais vista, porque aquele reino, o reino da pedra que descia, não é outro reino, mas é o reino de Cristo, é o reino que dura para sempre. O próprio Cristo disse: Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O reino de Cristo, que virá para aniquilar todos os reinos deste mundo. Porém, mesmo Nabucodonosor, entendendo isso, ele se mostrou indiferente à visão de Deus e resolveu criar o seu próprio Deus. Ele manda fazer uma estátua de ouro muito grande. Nabucodonosor resolve confiar no seu ouro e na sabedoria das pessoas que fizeram a sua estátua. Então Deus resolve dar a segunda chance a Nabucodonosor e mostrar para Nabucodonosor que ele é um Deus vivo. Como se já não bastasse Nabucodonosor ter construído o seu próprio Deus em ouro, agora ele ordena que todos os joelhos se dobrem ao seu Deus quando ouvirem a sua música tocada em seu reino. Mas foi encontrado na Babilônia 3 jovens que não se dobravam perante o Deus de ouro. Eles preferiam morrer queimados. E não foi diferente. Eles foram jogados dentro de uma fornalha. E a fornalha que eles foram jogados dentro foi aquecida 7 vezes, para que eles não sobrevivessem. Os soldados que levaram aqueles 3 jovens para dentro daquela fornalha morreram só com o calor da fornalha. Morreram carbonizados. Tamanha era a chama da fornalha. Mas quando aqueles jovens são jogados lá dentro da fornalha, ocorre um milagre ali, porque entre aqueles 3 jovens havia uma outra pessoa. Quando o rei vê, ele fica arrepiado. Como é que pode? Eu mandei jogar 3 homens amarrados, mas eu vejo 4 homens soltos e andando dentro da fornalha. E 4º homem, ele é diferente. Ele não é igual a esses homens comuns aqui. Ele tem um aspecto diferente. Ele tem um aspecto dos deuses. E nem a chama do fogo tem poder sobre ele. E nem sobre aqueles que ele protege. E lá está Nabucodonosor, olhando para aquele homem,
reconhecendo que aquele homem não era um homem comum, reconhecendo que aquele homem verdadeiramente era Deus, porque ele pronunciou com a sua boca: este homem tem o aspecto dos deuses. Mesmo Nabucodonosor, sabendo do que o seu Deus de ouro era um Deus morto, e ele vendo o Deus dos amigos de Daniel vivo, não se sentiu comovido para adorar a Deus. Então Deus dá a terceira e última chance para Nabucodonosor. Deus dá mais um sonho. Naquele sonho, Nabucodonosor vê uma grandiosa árvore que crescia, ia até o céu, tomava conta das extremidades da terra, tinha frutos muito grandes, folhas grandes, mas em um momento ela foi cortada. Nabucodonosor, em seu desespero, ele procura o homem de Deus Daniel. E quando Daniel dá a interpretação ao rei Nabucodonosor, é a terceira e última chance para Nabucodonosor, porque ali Deus dá a sentença para Nabucodonosor e lhe dá um tempo para se arrepender. Daniel disse para Nabucodonosor: Nabucodonosor, essa árvore é você que cresceu muito. A sua fama chegou até os céus. Você se tornou muito grande. Você se exaltou muito. Você esqueceu dos pobres, você esqueceu dos seus súditos. Tudo que você fez foi para a glória do seu nome, para a glória do seu reino. Se você não se arrepender, Deus vai te tirar do seu reino, vai fazer você virar um bicho, vai te levar até o meio do pasto, e ali você vai ficar junto com os animais, você vai morar junto com os animais. Se você não reconhecer o seu erro, se você não reconhecer que Deus é Deus, que levanta, que abate. Então passou 12 meses. E no final de 12 meses, Deus procura Nabucodonosor. E lá está Nabucodonosor, andando em seu palácio real, e admirando a grandeza do seu reino. No seu coração ele dizia: eis aí a grande Babilônia que eu edifiquei com o meu poder e com as minhas mãos, com o poder da minha magnificência. Então veio a voz dos céus e disse: acabou o teu reino. Naquele mesmo momento, o rei, o soberano, o rei de reis, coloca as duas mãos no chão, e como animal, ele deixa o seu trono, ele deixa o seu palácio para trás, ele procura os animais do seu reino e vai morar junto com eles. Seu corpo começa a criar pelos, suas unhas começam a crescer. E agora, o maior rei da antiguidade, maior do que os faraós, foram o rei de reis,
o seu jardim era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que os seus muros tinham 22 quilômetros de extensão e 42 metros de largura. Agora ele está do lado do gado, com as 2 mãos no chão, comendo capim, porque não quis reconhecer a tempo que Deus é aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Querido ouvinte, é Deus quem dá, e é Deus quem tira. É Deus quem levanta e é Deus quem abate. Deus é Deus que abre, mas também é Deus que fecha. Talvez hoje eu esteja falando para pessoas que estão numa situação de vida confortável. Talvez hoje você é uma pessoa de prestígio, tem a sua renda, não depende de ninguém. Você talvez conquistou tudo aquilo que você precisava conquistar. Talvez você tenha o emprego dos seus sonhos, a casa da sua vida, os filhos que você queria, o conforto que você precisa. Mas que isso não seja motivo de sua glória e de sua vaidade pessoal. Não deixe chegar o dia em que Deus leve você para tratar junto com os animais. Não se esqueçam daqueles que precisam do seu voto de confiança. Não se esqueçam daqueles que são mais pobres do que você. Não se esqueça da onde você veio. Não se esqueça daqueles que não têm o que você tem. Você sem dúvida pode ajudar alguém, então ajude, porque o Evangelho não é só vem a nós, não. Jesus disse assim: melhor é dar do que receber. Tente olhar para os outros enquanto você olha só para você. Conheça os seus defeitos. Talvez você, quando olha para você mesmo, você só vê qualidade. Mas tente encontrar os seus defeitos e melhorá-los. Explore a si mesmo. Tente ser uma pessoa melhor para o mundo mau aonde nós vivemos. Seja a luz no meio das trevas. Dê ao invés de querer receber. Perdoe os rancores do passado. Só assim você receberá o perdão de Deus. Mas a grande notícia é que no final de tudo, mesmo Nabucodonosor sendo humilhado, quem tratou com Nabucodonosor foi um Deus de amor, que ama aquele que se humilha. E no final de tudo, aquele rei reconhece que Deus é Deus. Aquele rei reconhece a sua miséria. Então ele levanta os olhos para o céu, as mãos para o céu, e glorifica o Criador de todas as coisas. Naquele mesmo momento, o coração de Deus se enche de alegria, porque um homem se arrependeu do seu erro. Então ele restitui tudo para Nabucodonosor novamente.
é assim. Deus, Ele não humilha os exaltados porque Ele quer ver a humilhação de alguém, não. Muito pelo contrário.